né, do projeto do IF. Rapaz, por que é que não bota um Carlos para falar, hein? Ele tem uma voz tão bonita. Podemos? Como é? Pode meter bronca. Pronto. Os outros professores, eles estão desligando a câmera para facilitar o tamanho do arquivo ou não? Como é? Aí fica liberado, professor. Se o senhor quiser estar com a câmera aberta ou não, aí... Eu só prefiro fechar só por causa realmente do tamanho do arquivo, porque quando muita gente fica baixando, aí fica com muita memória no celular comprometido. Ah, mas aí eu paro aqui e vocês ficam com a minha voz. Certo? Vamos lá? Então, hoje a gente tem uma aulinha de matemática, né? E o tema que a gente escolheu para vocês foi um tema muito legal, muito atual, muito pertinente de Enem, de concurso, de dia a dia, que é o assunto de matemática financeira. Certo? Acredito que vocês já devem ter pego a lista aí, né, com o pessoal na sala de aula, no Google Sala de Aula, e dado uma lidinha aí nas questões, certo? E ver o que, é que a gente vai tratar hoje, certo? Então, eu pretendo fazer o seguinte: eu pretendo fazer uma questão, ler uma questão, na verdade, explicar o que é que aquela questão está querendo, relembrar alguns conceitos básicos e, em seguida, terminar a questão, de fazer a questão e partir para outra, e assim a gente vai, certo? Lembrando a vocês que qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês fiquem à vontade e tem aquele tempinho depois da aula, né, também, que a gente pode conversar, bater um papo, tirar muitas dúvidas, certo? Então, fiquem à vontade aí para o que for melhor para todos. Tá certo? Vamos lá? Então, questão 1. Olha, Carlos, lembrei de você. Carlos e Manuel compraram cada um uma TV de mesma marca, mesmo modelo, porém em lojas diferentes. Decidiram comparar os valores que foram pagos. Carlos deu uma entrada de R$ 500 e 8 prestações de R$ 125, sem nenhum acréscimo. Já Manuel recebeu um desconto de 15% para pagamento à vista, pagando, então, já com esse desconto, né, R$ 1.360. Em qual estabelecimento vendia a TV mais barata? Tá? Então, vamos relembrar um pouquinho sobre porcentagens, acréscimos e descontos, certo? A porcentagem, eu tenho dois tipos de porcentagem. A porcentagem que eu leio e a porcentagem que eu trabalho, certo? A porcentagem que eu leio, ela é a chamada forma percentual. Ela é a chamada forma percentual. Que é o quê? Esses 15% que Manuel recebeu de desconto na TV. Tá? 30% dos alunos entraram antes da aula começar. 80% dos alunos matriculados no curso vão ser aprovados no Enem. 95% da população preocupado com a pandemia. Essa é a forma que você lê, certo? É a forma com que a informação aparece para você. Mas tem uma outra forma na porcentagem, que é a forma unitária. A forma unitária, ela é a forma que você vai trabalhar na matemática, certo?
que nada mais é do que a forma percentual dividido por 100. Por que dividido por 100? Gente, vocês nunca se perguntaram o que era esse símbolozinho aqui, não? Esse símbolo, o símbolo porcento, é a divisão por 100. Certo? Então, 15% é 15 para cada 100, é 15 dividido por 100. A cada 100 reais você tem um desconto de 15. Tá? Esse é o que significa o símbolo 15%. Então, na forma unitária, na prática, basta você voltar, colocar, inserir duas casas decimais. Dividir por 100 e coloca duas casas decimais, né? Então, 15% é 15 sobre 100, que é a mesma coisa de 0,15. 30% é 0,30 ou 0,3. 80% é 0,80 ou 0,8. 95% é 0,95. 6% é 6 com duas casas decimais. Aí, pessoal, 6 só tem um algarismo, então você complete o outro algarismo com outro zero. Certo? E se for ao contrário, se você tiver 0,81, isso é o quê? Isso é 81%. Se você tiver 0,23, isso é 23%. Se você tiver 0,02, isso é o quê? Isso é 2%. Certo? Então, a forma como você lê não é a forma como você trabalha, certo? Professor, eu não tenho problema em trabalhar com porcentagem na forma que eu leio, porque eu faço regra de 3. Gente, regra de 3 só dá certo para algumas questões de porcentagem básica, tá? Quando você chega em juros, não vai rolar muito bem, não, certo? Então, fica a dica aí que nem tudo são flores, tá? Então, por isso que é importante a gente ter noção, ciência e aprendizado aí da forma unitária também, tá? Quando você quer dar um acréscimo, você tem que pensar assim. A mercadoria, ela custa 100%. Quando você vai dar um acréscimo de 20%, ela não vai mais custar 100%, ela vai passar a custar 120%. E 120% na forma unitária é 1,20. Então, o novo preço, o preço já com acréscimo, é o preço antigo vezes a taxa de reajuste. O que é a taxa de reajuste? É justamente a forma unitária do novo valor. A mesma coisa para o desconto. Só que o desconto você não aumenta o preço, né? O desconto você subtrai do preço. Se você quer dar um desconto de 10% numa mercadoria, você não está pagando mais 100%, você só está pagando 90%. 90% que na forma unitária é o quê? 0,90 ou 0,9. Então, para você saber o novo preço, o preço já com desconto, você vai pegar o preço antigo, o preço sem desconto, e vai multiplicar pela taxa de reajuste, que no caso é a taxa de desconto, o 0,90 ou 0,9. E essa multiplicação já vai lhe dar o valor reajustado. Vamos voltar para a questão? Alguma dúvida aí? Podemos voltar para a questão? Vamos lá. Professor? Oi. Nessa parte do desconto, você vai diminuir, não é? Sim. O reajuste menos o preço antigo.
Uhum. Ok. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu quero comparar duas compras. Eu quero comparar a compra de Carlos com a compra de Manuel. Certo? Bom, o que é que eu sei? Eu sei que Carlos, ele pagou uma entrada, um valor inicial, de R$ 500. Certo? O Carlos pagou uma entrada de R$ 500 e 8 prestações de R$ 125. Então, Carlos, além desses R$ 500, ele pagou 8 prestações de R$ 125. Tudo bem? Manuel, eu não sei qual era o preço de Manuel, mas eu sei o quê? Que ele teve um desconto de 15%, ele teve um desconto de 15% e pagou R$ 1.360 à vista. Tá? Eu posso comparar o preço que eles pagaram? Não. Eu estou querendo saber o quê? Eu estou querendo saber qual estabelecimento vendia a TV mais barata. O fato de Manuel ter recebido esse desconto pode sim ter influenciado dele ter pago menos que Carlos. Porque Carlos não recebeu um desconto. Manuel recebeu porque pagou à vista. Né? Então, o que eu quero comparar é justamente o preço cheio. Certo? É justamente o preço cheio. É o que eu quero comparar. Tá? Ah, Professor, Oi. então seria comparar sem esse desconto? A gente vai comparar sem o desconto. Isso mesmo. Tá? A gente vai comparar sem o desconto. Certo? Então, vamos lá para o preço que Carlos. Como o Carlos não teve nenhum acréscimo, o Carlos também não teve nenhum desconto, vamos ver quanto é que Carlos pagou, né? Carlos pagou 500 mais 8 vezes de R$ 125. Claro que a gente faz primeiro a multiplicação para depois a soma, né? 8 vezes 125 dá R$ 1.000, mais os 500 que ele deu de entrada. A TV que Carlos comprou custava R$ 1.500. Percebam que não teve nenhum acréscimo. Como ele dividiu as prestações, também não teve nenhum desconto. Então, o preço da TV na loja que Carlos comprou é simples e puramente R$ 1.500. Tudo bem? Agora vamos olhar o preço que Manuel pagou. Claramente, Manuel pagou menos. Certo? Significa dizer que a TV estava mais barata? Não. Por quê? Porque esse valor, ele só foi obtido, pode até ser, viu, que esteja mais barata, mas não significa dizer. Esse valor que Manuel obteve de pagamento, 1.360, menor do que Carlos, foi obtido não porque era o preço da TV. A TV não custava 1.360. A TV custava um valor que teve um desconto e passou a ser quanto? 1.360. Aí eu vou lembrar disso aqui, ó. Vou lembrar disso aqui. Certo? O novo preço, o preço que ele pagou, era o quê? Era o preço antigo vezes a taxa de desconto. Certo? Quanto é que ele pagou? 1.360. Quanto era o preço antigo? Não sei. Quanto é que foi a taxa de desconto? Quanto é que foi o desconto dele?
15%. 0,15? Aí vamos lembrar, ó, era 100%, só que ele dá um desconto de 15%. Então, você não paga mais 100%. Você paga 85%. Esses 85%, que na fórmula unitária é 0,85, é justamente essa taxa de desconto, que é o valor que vai ser multiplicado para lhe dar o valor final do produto, certo? Eu tenho para mim aqui... Professor, Oi. licença, desculpe interromper de novo. O senhor pode explicar novamente essa parte do 85%? Por Explico. favor. Vou só abrir aqui que eu tenho aqui minhas contas, mas... o que é que acontece? O preço antigo, ele era 100%, certo? À medida que eu dei um desconto de 15%, eu não estou mais pagando 100%. Tá? Era 100%, que é o preço antigo, só que eu não estou pagando mais 100%, porque eu dei um desconto de 15%. Tá? E aí, os 85% é o percentual da TV que eu vou pagar. Eu não vou pagar 100%, porque eu tive um desconto de 15%. Eu vou pagar 85%, o percentual da TV que eu vou pagar. Certo? Então, para saber o preço final, basta que eu pegue o preço antigo e multiplique pelo percentual que eu vou pagar, já reajustado. E o percentual que eu vou pagar é 85%. Certo? É os 85%. É o percentual da TV que eu vou pagar, já tirando os 15% de desconto. Certinho? Melhorou aí? Sim, obrigada. Nada. Aí você fazendo 1.360 dividido por 0,85, olha aí, ó. Você acha que na loja que Manuel comprou, o preço da TV, olha quanto era, R$ 1.600. Ah, professor, Manuel pagou menos. Não significa dizer que a TV estava mais barata lá. Manuel só pagou menos porque ele pagou à vista e por isso teve um desconto. Certo? Talvez se Carlos não tivesse dividido as prestações, tivesse pago à vista, ele tivesse um desconto compatível, de mesmo percentual ou de um percentual diferente, e que, sei lá, os preços ficassem iguais, os preços... Até mesmo Manuel poderia pagar até menos, depende do desconto que Carlos conseguisse, certo? Mas que, na oportunidade, a loja que Manuel foi comprar, a TV estava mais cara do que a TV que Carlos comprou, certo? O que diferencia, nesse caso, o valor pago é justamente esse desconto, tá? Pura e simplesmente esse desconto. Ok? Então, todos entenderam em qual estabelecimento vende a TV mais barata? No estabelecimento que Carlos comprou. Ok? Certinho? Podemos ir para a próxima? Sim. Beleza. A Joana estava guardando dinheiro para comprar o seu celular na Liquida Brasil. Como Joana aguardava há muito tempo o momento certo para não fazer um negócio ruim, ela monitorou o preço do celular que queria comprar. Isso é muito comum. Eu quero comprar um celular e eu fico olhando. Ah, está R$ 1.000. Ah, está R$ 1.000. Ah, subiu para 1.050. Ah, está 990. Eu fico olhando o preço para quando chegar uma boa promoção, eu vou ir
e compro, né? Certo? Para sua decepção, ela viu que na véspera da promoção Liquida Brasil, o preço do celular aumentou 30%. Isso é muito comum também, viu? Essa prática. Antes das promoções, os preços sobem para depois eles caírem. Isso no mercado financeiro, no comércio, de grandes varejistas, shoppings, lojas, lojistas, isso é muito comum. Tá? Quando começou a promoção, foi oferecido um desconto de 40% em todos os produtos, incluindo o celular que Joana quer comprar. Pode-se afirmar que. E aí? Uma grande armadilha desse tipo de questão, normalmente vem na letra A. Uma grande armadilha dessa questão. Aí eu estou falando de Enem, eu estou falando de concurso, eu estou falando até de prova minha, eu estou falando. Uma grande armadilha normalmente vem na letra A. Que é o quê? É o aluno entusiasmado. O aluno que pensa, aumentou 30, caiu 40. Então, no final das contas, caiu 10 e está tudo resolvido. Está logo na letra A, marquei, pelo menos essa eu acertei. Aí sai feliz. Certo? Como é o nome disso, Carlos? Você lembra? Famosa pegadinha. Isso é o cão atentando. Certo? Isso é o cão atentando. Não caia nessa. Tá? Você tem que analisar as duas situações. Um aumento de 30 e um desconto de 40. São duas situações diferentes na matemática. Tá? Você dá um aumento de 10 e dá um desconto de 10 não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tá? Faça o teste. Pegue R$100, dê um aumento de 10%, agora dê um desconto de 10%. Voltou para os 100, foi? Não. Então, tome muito cuidado com esse tipo de pegadinha, certo? Tome muito cuidado com esse tipo de pegadinha. Quando você fala de aumentos e descontos sucessivos, você pode usar a regra do acréscimo de desconto, só que você vai aplicar essa regra junto. Essa regra junta. 2 aumentos de 20%. Um aumento de 20% não é 1,20, né? Um aumento de 20% não é 1,20. Então, você vai pegar o preço antigo, multiplicar por 1,20 do primeiro aumento e vai multiplicar por 1,20 do segundo aumento. Certo? 2 descontos de 10%. Um desconto de 10%, você não vai multiplicar por 0,90. Então, você vai pegar o preço antigo, multiplicar por 0,90 do primeiro desconto e vai multiplicar por 0,90 do segundo desconto de novo. Tá? Um aumento de 15% e um desconto de 50%. Você vai pegar o preço antigo. Vamos ver quem está ligado já. Um aumento de 15% é quanto? Um aumento de 15%? É 1,15. Então, você multiplica por 1,15 do aumento de 15%. E um desconto de 15%, você multiplica por 0,50. 100 menos 50, né? 50%. Certo? 0,50. Então, quando você tem aumentos e descontos sucessivos, a regra é a mesma, só que você multiplica pelos percentuais
simultaneamente, ao mesmo tempo, tá? Então, no problema, você tem um aumento de 30% e você tem um desconto de quanto? De 40%. Um aumento de 30% era 100%, aumentou 30%, não é mais 100%, agora é 130%, que é 1,30%. Tudo bem? Um desconto de 60% era 100%, mas você deu desconto de 40%, não é mais 100%. É 60%. 60%, que na fórmula unitária é 0,60 ou 0,6. Então, para saber o novo preço, você vai ter que pegar o preço antigo, multiplicar pelo aumento de 1,30 e multiplicar pelo desconto, pela taxa do desconto, que é 0,60. Para achar que o novo preço vai ser o preço antigo, 1,3 vezes 0,6 dá 0,78, certo? Então, o que é que está acontecendo aqui? Você está dizendo que o novo preço é quantos por cento do preço antigo? 0,78 do preço antigo. Isso é quantos por cento do preço antigo? Isso é 78% do preço antigo. Agora é muito simples as perguntas que eu vou fazer. Você está pagando 78% do preço antigo. Você está pagando mais do que o preço antigo ou menos do que o preço antigo? Você está pagando menos do que o preço antigo, né? Você só está pagando 78%. Se você só está pagando 78% do preço antigo, significa dizer que você teve sim um desconto. Esse desconto é o que a gente chama na matemática financeira de um desconto real, que não foi de 40%, viu? Não se iluda. Não foi de 40%. Seu desconto real foi justamente o quanto você está pagando a menos do que o preço antigo, a menos do que os 100%. Então, seu desconto real foi de apenas 22%. Professor, por que a loja diz que está dando desconto de 40%? Para atrair o besta. Que vai encher os olhos, desconto de 40%. Só que o cliente não percebe, na maioria das vezes, que o preço anterior ele foi reajustado e, no final das contas, o desconto que ele está lhe dando é menor do que o que ele lhe oferece. Tá? E aí eu marco que letra? Bora. AD. Letra D, né? Joana terá um desconto real de 22% em relação ao preço que ela vinha monitorando. Belezinha? Para frente. Rapaz, Carlos já está se endividando de novo. Rapaz, comprou uma TV, já está se endividando. Carlos pegou emprestado R$8.000 a uma taxa de juros simples de 7% ao mês por 2 anos. Qual será a quantia que Carlos tem que pagar? Aí eu vou lembrar com você um pouquinho de juros simples. Tá? Juros é dinheiro. Tá? Mas aí, para você entender um pouquinho, a gente tem que dar alguns conceitos, que é o conceito de capital, que nada mais é do que dinheiro. Capital é o valor que você vai investir ou o valor que você vai dever, certo? No caso da questão, o dinheiro que Carlos está pegando emprestado. Tá? A taxa,
que é o quê? A taxa é o percentual que você vai pagar a mais por cada período de tempo que você vai passar com aquele dinheiro, certo? Se eu digo que o dinheiro ele rende 2% ao mês, eu estou dizendo que a cada mês ele aumenta 2%. Se eu estou dizendo que os juros do empréstimo é de 10%, eu estou dizendo que cada mês que eu passo com aquele dinheiro, eu estou pagando 10% a mais da minha dívida, tá? O cuidado que você tem que ter é que taxa e tempo, eles têm que estar compatíveis. E eu falo já disso daí, tá? Juros é dinheiro extra, tá? Juros é dinheiro extra. Se você tem uma conta de 500 e paga 600, os juros é de 100, é o dinheiro extra, tá? E o montante é a soma do capital com os juros, é a dívida total final cheia, digamos assim. Tá certo? Para você calcular o juros simples, capital vezes taxa vezes tempo. A taxa, ela não vai na forma percentual. Forma percentual só para ler, tá? Para trabalhar a taxa, tem que trabalhar na forma unitária. Tem que estar na forma unitária. Certo? E o que é que tem a ver agora a questão de taxa e tempo compatíveis? Veja bem. Carlos pegou um empréstimo de R$ 8.000 a uma taxa de juros simples de 7% ao mês. Certo? Por 2 anos. Olha aí o problema. O seu dinheiro, a dívida de Carlos, ela aumenta todo mês. Então, não me interessa 1 ano, 2 anos, me interessa o quê? Os meses que ele vai passar com esse dinheiro emprestado. Certo? O que é que você faz então, professor? Converte. Você pega 2 anos e transforma em quantos meses? 2 anos. 2 anos são 24 meses. Só isso, tá? Sua preocupação vai ser só essa agora de taxa e tempo estarem compatíveis. Certo? Qual será a quantia que Carlos terá que pagar? Gente, essa quantia que Carlos terá que pagar é os juros ou é o montante? O que é que vocês acham? Montante? Montante. O montante. É o montante. Certo? Só que a fórmula do juros simples, ela não fala de montante. Ela só fala dos juros. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que achar os juros e depois somar com o capital. Tá certo? Então, vamos lá. Os juros vai ser capital vezes taxa vezes tempo. Quanto é o capital? Quanto é o dinheiro que ele pegou emprestado? 8.000. A taxa de quanto? A taxa? 7%, professor. 7% que você diz não é 7, né? É 0,07. Lembre que tem que estar na forma unitária. E o tempo de 24 meses. Certo? Quando eu fizer essas continhas, 8.000 vezes 0,07 vezes 24, você acha R$13.440. Olhe a mão coçando para marcar a letra B. Chega a dar uma tremedeira para marcar a letra B. Certo? Vá com calma, neném. O que você achou aqui foi os juros. E o que você precisa, o que a questão quer,
é o montante. E o montante é o capital mais o juros, tá? É o capital dos R$ 8.000 que ele pegou emprestado, mais os 13.440 de juros, de dinheiro extra que ele está devendo, certo? 8.000 mais 13.440 dá R$ 21.440 que está na letra D, certo? Ah, professor, eu achei um absurdo ele pagar mais juros do que o dinheiro que ele pegou emprestado. Você achou um absurdo? Achei. É por causa dessa taxa aqui, ó, que é de 7% ao mês. É considerado uma taxa alta, certo? É uma taxa bem alta. Mas só para vocês terem uma ideia, a taxa de cartão de crédito hoje no mercado financeiro, ela varia de 12% a 16%. Então, fique 2 anos sem pagar para ver se a dívida não aumenta bem drasticamente. Aumenta muito, certo? E uma coisa que é bem discrepante no mercado financeiro é, para render, eles botam rendimento de 0,5, de 1, de 1,2. Agora, para cobrar, o menor para cobrar é de 4 para lá. Então, eles fazem seu dinheiro render pouco, mas cobram muito, certo? Tomem cuidado nessa questão. Uma educação financeira é muito importante. Tá Professor, bom? licença aqui, rapidinho, o professor Marcelo de Geografia, ele levantou a mão aqui, acho que ele quer dar uma palavrinha. E aí, Marcelo? Oi, Rafael. Obrigado, pessoal. Acho Helder, João Batista, João Pedro e Carlos André. Bom, primeiro agradecer, Rafael, a sua presença aí, a aula. Inclusive aqui eu estava aprendendo direitinho esse negócio, porque às vezes a gente pede ele emprestado e às vezes entra furada grande, né? E aí vendo a toca, ela é muito importante, não só preparar o nosso aluno para o Enem, tem a possibilidade de esclarecer os alunos, né? Os seus avós, os seus pais, os tios, que às vezes os bancos eles querem vender a facilidade. Então, geralmente, olha, uma prestação que cabe no seu bolso, você vai ter 2 anos para pagar. As pessoas esquecem, né, dessa remuneração e é muito cara. Tá certo? E as provas do Enem, hoje, elas têm muito esse caráter. É exatamente você não saber apenas a fórmula e fazer as continhas, mas também para você estar saindo dessa situação que às vezes os bancos nos colocam. Então, obrigado aí, Rafael, muito legal esse tipo de questão. Espero que o nosso aluno, ele leve essa explicação amanhã para os seus familiares. É muito comum pessoas irem naquela ideia de, não, eu vou pegar 2 mil emprestado no banco e depois a prestação é barata, é R$100, é R$200, mas no final das contas você paga e paga muito caro, né? A remuneração é muito cara. Marcelo, só tem um detalhezinho aí. O juros simples, ele é um coelhinho. Os juros compostos, ele é um leão. Isso. Inclusive, Rafael, quem financia a casa própria, né, você paga juros compostos. Então, se você financia uma casa com 25, 30 anos, você vai acabar pagando no valor que você pediu ali emprestado 2, 3 vezes aquilo lá. Geralmente é mais ou menos assim que acontece. Então, tem que ter muito cuidado também, né, com relação a isso. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o juros simples, ele cresce linearmente. À medida que o tempo passa, a proporção que os juros ele cresce é a mesma. Os juros compostos, ele cresce de forma exponencial. Exponencial. Certo? Então, é muito assustador quando você compara com longos prazos. Certo? E quando a gente vai chegando nos juros compostos... Eu posso dar outro exemplo? Diga aí. Eu precisei vender um imóvel recentemente, tá? E tive um problema, porque quando eu fui vender, tirar uma certidão, aí constatou que minha esposa estava com um problema, juntamente a um cartão de crédito que a gente já tinha cancelado em 2015, inclusive a Caixa Econômica já tinha nos ressarcido com... Porque o problema foi lá na Caixa. Só que
Na hora que a gente parou de pagar o cartão, ficou lá um resíduozinho de centavos em 2015. Mas não por culpa que nós deixamos de pagar, era exatamente os jurozinhos que eles tinham cobrado em relação àquela prestação que eles consideraram que nós tínhamos atrasado. Quando eu fui vender o imóvel agora, eu só consegui vender o imóvel agora recentemente se eu tivesse que pagar R$ 2.100. R$ 2.100, ou seja, de 2015 até agora, nós tivemos que pagar R$ 2.100 de um pagamento, de um valor que era exatamente centavos, que não tinha nada a ver com a gente. Aí é tanto que eu judicializei para rever esses R$ 2.100 de volta. Eu tive que pagar, né? E entrei na justiça para ver esse dinheiro de volta. Entendeu? E era centavos, foi provado isso aí. A gente vai. Eu vou dar mais tem mais uma questão de juros simples. A gente tem juros compostos. E aí a gente vai entender o que é que deixa os juros compostos tão agressivo nesse sentido, certo? Mas é algo bem assim mesmo. Você deixa de pagar centavos, e esses centavos eles vão acumular abruptamente, sem você imaginar que é desse jeito, certo? Vamos para mais uma. Qual a taxa mensal de juros simples que Manuel deve deixar seu dinheiro aplicado por 5 anos para que seu dinheiro renda o triplo da quantia aplicada? Então, vamos lá, vamos para o que a questão está querendo. Ó. Ela quer a taxa mensal de juros simples. Perceba que quando ele falar de simples, vai estar bem explícito, tá? Por que tem que estar explícito? Porque o sistema de juros que o mercado trabalha hoje, no nosso sistema financeiro nacional, é os juros compostos, tá? Os juros simples, eles são exceções. Por isso que eles têm que estar explícitos, tá? Se eles não falam nada, já deixa subentendido que é juros compostos, certo? Então, eu estou querendo a taxa, certo? Que Manuel deve deixar seu dinheiro aplicado por 5 anos, olha o tempo aqui, ó, 5 anos, tá? Aí já entra o primeiro problema de compatibilidade, né? É o que a gente falou. Qual a taxa mensal? Se eu quero a taxa mensal, o meu tempo tem que estar em meses, né? 5 anos são o quê? São 60 meses. Ok? Renda o triplo da quantia aplicada. Mas, professor, eu não sei quanto é que foi a quantia aplicada. Você tem duas saídas. Ou você trabalha com a quantia aplicada como sendo um capital C qualquer, ou você vai estipular um valor qualquer. Joga um valor fictício. 100, 200, 500, 1.000, 1.500, 1.357, tá? Joga um valor fictício. Se quiser trabalhar com C, até mais formal, melhor ainda, tá? Então, o capital vai ficar sendo C. E o que é que ele quer dizer com render o triplo? Render é o quê? Render é os juros, né? Render é os juros. Juros é o dinheiro a mais. Então, se ele quer render o triplo da quantia aplicada e ele aplicou C, ele quer que o juro seja o triplo de C. Vixe, professor, e só desse jeito vai dar para fazer? Vamos ver. Quem é os juros? Capital vezes taxa vezes tempo. Vamos substituir o que é que a gente tem? Os juros é 3C, o capital é C, a taxa eu estou querendo saber e o tempo é de 60. Vixe, professor, tem duas variáveis. Tem não, neném, porque você pode simplificar a equação toda por C, cortar C de um lado com C do outro. E aí você ficou com I vezes 60 igual a 3. Quando você jogar o 60 dividindo, você acha 0,05. Claro que esse 0,05 é a forma unitária,
certo? É a forma unitária. Não marque a letra A, olha aí, o tinhoso atentando, né? Então, não é 0,05%, 0,05 é a forma unitária. É a forma unitária de quem? De 5%. Ok? Certinho? Então, se eu arrumar um investimento a uma taxa de 5% ao mês, e eu deixar esse dinheiro lá parado por 5 anos, eu vou ter de juros 3 vezes a quantidade que eu deixei o dinheiro investido. Lembrando que isso a juros simples. Tá certo? Vamos para mais uma? A Maíra contraiu um empréstimo para fazer uma obra em sua residência. Maíra pegou emprestado R$ 10.000 em um banco a uma taxa de 0,9% ao mês por 96 meses. Qual o valor aproximado dos juros que Maíra pagará? Veja aqui, ele não explicita mais, ele não deixa claro se é juros simples, certo? Se ele não deixa, se ele fala que é um banco, se ele fala que é sistema de capitalização, se ele fala em sistema monetário atual, financiamento, tudo isso é juros compostos, viu, gente? Hoje em dia, tudo é juros compostos. Por quê? Porque é mais lucrativo para o banco receber em juros compostos, tá? Ah, professor, mas não é menos lucrativo para o banco ter que pagar em juros compostos? Teoricamente, sim. Só que o percentual que ele paga é muito menor do que o percentual que ele cobra. Então, para ele ainda é vantagem fazer tudo em juros compostos. Tá? E aí, vamos lembrar um pouquinho os juros compostos. Os conceitos são os mesmos, capital, juros, tempo. A única coisa que vai mudar é puramente a forma como você vai calcular, porque os juros compostos, ele lhe dá um montante, já o valor final, que depende do capital, que vai multiplicar 1 mais a taxa, e isso é elevado ao tempo. Olha aqui, ó. Esse elevado ao tempo é o que mata o cidadão, viu? Esse elevado ao tempo é o que mata o cidadão. Por quê? Porque isso gera uma função que é uma função exponencial, certo? Só para vocês terem uma ideia, uma função exponencial, ela aumenta assustadoramente o valor que você vai pagar. Que você vai pagar no fim das contas, certo? Só mostrar aqui um gráfico, um comparativozinho de outro material que eu tenho, uma tabelinha simples, só para vocês entenderem. Se você pegar R$ 1.000 a uma taxa de 10% ao mês, olhe o comportamento da sua dívida. Em um mês, 10%, tá? Está aumentando 10%. Em um mês de juros simples e de juros compostos, está pagando a mesma coisa. Em 2 meses, eu só estou pagando R$ 10 a mais. Em 3 meses, eu só estou pagando R$ 31 a mais. Gente, em quase um ano, olha o quanto você está pagando a mais. 10% ao mês. Cartão de crédito de 12% a 16% ao mês. Certo? Sua dívida do cartão de crédito pode não ser só R$ 1.000, pode ser 2, 3, 4. Então, e quanto mais tempo você for pagando, for demorando para pagar, mais absurdo essa dívida vai ficar. Certo? Então, tomem cuidado com juros compostos, porque no primeiro momento ele pode não parecer muita coisa, mas à medida que o tempo vai passando,
ele vai se acumulando e o que é o que a gente costuma chamar de uma verdadeira bola de neve. Vai se acumulando, 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 e você vai perdendo o controle justamente porque vai se tornando uma coisa muito, muito, muito agressiva que o mercado financeiro impõe ao consumidor. Certo? Então, vamos voltar aqui para a questão. Bom, então, temos o capital de R$ 10.000, temos uma taxa de 0,9% ao mês e temos o tempo. Então, nós temos o capital, temos a taxa e temos o tempo. Então, a gente tem tudo que a gente precisa. Tá? O valor aproximado dos juros que Maíra pagará normalmente, as questões de juros compostos vão pedir aproximado. Vocês vão entender por quê. Tá? É justamente por causa desse decimal quando elevar. Então, o montante que Maíra vai pagar é o capital mais a taxa elevado ao tempo. Qual foi o capital que Maíra pegou emprestado? R$ 10.000, professor. Tudo bem. Quanto é a taxa? 0,9. Não, neném. 0,9 é a forma percentual. Tá? A forma unitária é 0,009. São as duas casas decimais do porcento, mais essa uma casa decimal que já estava aqui. Então, ao todo, são 3 casas decimais. Tá? E elevado ao tempo, que são 96 meses. Perceba que aqui já está compatível ao mês e meses. Por isso que eu não me preocupei tanto com essa parte do enunciado. Tá bom? Então, você vai fazer 10.000. 1 mais 0,009 dá 1,009. Vamos lá. Quando você fizer 1,009 elevado a esse x elevado a y, tá? Quem lida com matemática financeira é bom estar por dentro dessas teclinhas da calculadora. Elevado a 96, tá? Esse boladinho. Prestou atenção por que é interessante a gente trabalhar com valor aproximado? Porque você vai ter uma quantidade de casas decimais muito gigantescas. E o nosso sistema financeiro atual só tem 2 casas decimais, que é os centavos. Tá? Quando eu pegar esse valor, que é o valor dessa potência, e multiplicar por 10.000, dá 23.634,80. Isso está na letra A, professor. Tudo bem. Isso pode estar até na letra A. Só que não é isso que eu estou querendo. Não é isso que a questão está querendo. A questão não quer o montante. Você achou o montante. Olha aí, Maíra pegou um empréstimo de 10.000 e vai pagar 23.000 em 96 meses, né? Olha como a taxa é pequena. Oi. Licença. Tipo assim, e na prova do Enem, quando a gente for fazer esse elevado a 96, tem um jeito mais fácil? Na prova do Enem, ele vai lhe dar aproximações, tá? Por exemplo, ele vai lhe dizer que 1,009 elevado, digamos, a 48 é aproximadamente... Vou chutar aqui um valor, tá? Não vou botar valor exatão. Ele vai dizer que é aproximadamente 1,68. Um valor aproximado. Tá? Aí o que é que você teria que fazer? Você teria que destrinchar esse 96 em 48 e 2. Isso eu já vi muito no Enem fazer. Tá? Aí você vai pegar isso aqui e a questão deu. Então, você só vai precisar fazer uma potência. E uma potência elevada ao quadrado.
certo? Então, o Enem, ele faz isso, ele lhe dá aproximações, certo? Para que quando você chegue na hora da sua conta, você já tenha algumas aproximações, e essas aproximações você consiga desenrolar os cálculos sem precisar de calculadora, mas que você ainda tenha algum trabalho extra depois, digamos assim, certo? Entendeu aí? Sim, obrigada. Nada. É uma dúvida realmente assim, bem preocupante, né? Como é que eu vou fazer isso sem calculadora na hora da prova? Né? Realmente é algo a se preocupar. Mas o Enem, ele lhe dá algumas aproximações que você precisa. E ele lhe dá, muitas vezes, também valores fechados. Considere essa potência aproximadamente 2, aproximadamente 2,1. Ele já lhe bota alguns valores que já vão lhe dar esse valor mais fechadinho, bonitinho. Certo? Bom, mas aí a questão que é o quê? A questão que é os juros, né? Lembrando que o montante é o capital mais os juros. Se o montante é 23.634,80 e o capital foi de 10 mil, os juros, então, é só você tirar os 10 mil desse montante, né? Que dá R$ 13.634,80. Está lá na letra E. Tudo bem? Preste atenção no que a questão quer, tá? Porque às vezes você acha um montante, ela quer os juros e vice-versa. Certo? Às vezes você acha os juros, ela quer o montante. Então preste sempre atenção no que a questão quer. Ok? Pode ir para a próxima? Vamos lá. Pela hora, eu estou achando que é a última, mas vamos tentar fazer mais. Ana aplicou uma certa quantia em um banco por 1 ano e meio, que é o tempo, né? Ao final da aplicação, percebeu que seu dinheiro havia rendido, havia aumentado, melhor dizendo, 26,174%. Qual foi aproximadamente a taxa de capitalização mensal desse investimento? Então vamos lá. É banco, é investimento, então é juros compostos, tá? Montante é capital, 1 mais a taxa elevado ao tempo. O que é que a gente sabe? O que é que a gente sabe? A gente sabe que o tempo é de 1 ano e meio, mas ele quer a taxa de capitalização o quê? Mensal. Tá? Então, eu vou transformar esse 1 ano e meio para meses, né? 1 ano são 12 meses, meio ano são 6 meses, então 1 ano e meio dá 18 meses. Tudo bem até aí? 18 meses? Bom, vamos para o que eu sei. A taxa eu estou querendo, né? 18 meses. Eu sei quanto que foi o capital? Não, não sei quanto que foi o capital. Você pode deixar ser, ou você pode colocar um capital fictício, tá? Só para efeito de fazer a questão, não tem problema nenhum. Certo? E ao final dessa aplicação, ela percebeu que seu dinheiro havia aumentado 26,174%, certo? 26,174%. Gente, era 100%, aumentou 26,174%, não é mais 100%. É quanto? É 126,174%. Certo? Só que isso na forma unitária,
Só que isso na forma unitária não é 126,174%, né? É o quê? É 1,26174 de C. O valor final, que é o montante, o valor final, certo? É o valor anterior, que é o C, vezes a forma, a taxa de aumento, certo? Aí você pode cortar C de um lado com C do outro, sem problema nenhum. E aí, olhe como é que você ficou. Você ficou com isso aqui, ó. 1,26174 igual a 1 mais I elevado a 18. Professor, Oi. licença de novo. Porque ali no montante não somou com capital? Porque o montante não é o capital mais os juros? Ou é multiplica? Certo. Os juros, né, esse 26, Sim. certo? Aí tá aqui, ó. Os 100% era o capital. Os 26 é os juros. E o montante é justamente essa soma do capital com os juros. Certo? É o dinheiro que tinha mais o dinheiro que rendeu. Então, para você saber o montante, é o capital vezes a taxa de aumento, que é justamente o capital mais os juros. Certo? Beleza, então. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa se livrar desse 18. E aí eu vou lembrar com vocês as operações matemáticas, certo? Numa equação, quem passa para o outro lado da equação sempre passa como operação oposta. Quem é mais passa para o outro lado como menos. Quem é vezes passa para o outro lado como dividido. Quem é potência passa para o outro lado como o quê? Como raiz. Vixe, professor, vai ficar essa raiz toda feia assim mesmo? Lembra que no Enem, aí você vai lembrar de novo, que eu acabei de dizer. O Enem, ele vai lhe dar fatores, digamos assim, métodos, de você fazer essas contas sem precisar estar nessa sofrência toda. Tá certo? Ok? Gente, essa raiz, ela vai lhe dar aproximadamente, se você for tirar ela na calculadora, eu estou fazendo aqui do lado, ela lhe dá 1, aqui vai ser aproximado, tá? 1,013. Na verdade, ela dá 1,012999999. Aí a gente vai arredondar para o 3. Certo? Bom, aí se eu estou querendo a taxa, o que é que eu faço agora com esse 1? Eu passo o quê? Eu passo esse 1 subtraindo, né? Para descobrir que a taxa é de 0,013. Taxa de 0,013 na forma percentual é o quê? É de 1,3%. Certo? 1,3% está na letra C. Ok, gente. Certinho? Ok. Gente, pelo horário, a gente já deu uma estourada aqui. Só tinha uma questão mais. Professor, Oi. é até 6h50. Mas agora não é dúvida, não? Essas coisas que a gente fica. Mas se o senhor quiser prosseguir, pode prosseguir, professor. Então bora.
Vamos embora. Eu achei que parava para a gente ficar justamente tirando dúvida, debatendo, discutindo, certo? Mas vamos lá. Joaquim quer comprar um veículo que custava 45 mil reais e pagar da seguinte maneira. Joaquim quer dar uma entrada, 45 mil reais. Joaquim quer dar uma entrada de 12 mil reais e dividir o saldo devedor em 48 prestações a uma taxa de 1% ao mês. Qual será o valor aproximado da prestação que Joaquim pagará? Certo? Bom, ele vai financiar 45 mil? Não, ele não vai financiar 45 mil. Certo? Por quê? Porque ele vai pagar os 12 mil de entrada, inicialmente, e o valor a financiar é exatamente o que a gente chama de saldo devedor. É o que ele não conseguiu pagar nessa entrada. Que é de quanto? É de 45 mil menos os 12 mil que ele deu de entrada. Que dá quanto? Dá 33 mil. Certo? Então, esse é o capital que vai ser financiado em um tempo de 48 prestações a uma taxa de 1% ao mês, que é a mesma coisa de 0,01 na forma unitária. Aí não tem nem muito o que correr, não, viu? Montante é capital 1 mais a taxa elevado ao tempo, 48 meses. Certo? 33 mil, 1,01 elevado a 48. Para agilizar aqui as continhas da gente, vamos lá. 1,01 elevado a 48. Nessa coisa feia todinha aí, vezes 33 mil, o 53.203,46 aproximadamente, né? O símbolo de aproximado é um tio em cima do igual. Aproximado, tá? Se ele vai financiar 33 mil, mas a dívida dele com todos os juros, com todo esse tempo que ele vai passar para pagar o carro, a dívida dele vai para 53.203. Pessoal, por que essas dívidas ficam tão caras? Gente, o banco ele está pegando o bem mais precioso dele, que é o dinheiro, e está lhe dando. E ele não vai lhe dar dinheiro de graça. Quem dá dinheiro de graça, sim, é pai e mãe, e olhe lá. Certo? Então, ele vai querer alguma coisa em troca. E quanto mais tempo você passar pagando, mais esses juros vai inserir na sua dívida. Certo? Quanto menos prestações você conseguir pagar, você vai estar pagando menos juros. Significa dizer que as prestações são menores? Não, não significa dizer que as prestações são menores. Muitas vezes, ao optar por menos prestações, a gente acaba pegando prestações maiores. Só que na maioria das vezes também, se você for fazer simulações em lojas de casas, de carro, tudo, você acaba pegando taxas de juros mais vantajosas para o cliente por financiar em menos tempo, certo? O banco vai dizer assim, eu vou dar 10 mil para Rafael para ele passar 1 ano pagando, eu vou dar 10 mil para Marcelo para ele passar 9 anos pagando. Eu vou cobrar mais de quem? De quem está passando 1 ano ou de quem está passando 9 anos pagando? Eu vou cobrar mais de quem está passando 9 anos pagando. Então, a taxa de juros que ele vai cobrar de um tempo maior, normalmente não é mais vantajosa,
certo? E aí, quando você vai botar na ponta do lápis, o valor de prestação, ela não aumenta tanto. Eu lembro que quando eu fui financiar um carro a última vez, se eu financiasse em 12 meses a menos, um ano a menos, sabe quanto é que a prestação ia aumentar? R$ 70. Então, a questão era tipo assim, era 870 e o outro era 940. Compensava eu passar mais um ano pagando 870, compensava eu passar mais um ano pagando 870, do que fazer um esforço para botar R$ 70 a mais no orçamento. Então, esse tipo de pergunta você tem que se fazer também. Na hora que você vai financiar, na hora que você vai pegar emprestado, na hora até mesmo que, se Deus quiser, todos vocês vão se dar bem na vida, até vocês vão estar emprestando dinheiro, certo? Então, até isso vocês têm que levar em consideração. Todos esses pontos, eles são pontos decisivos. E eles têm que ser avaliados direitinho. Tá certo? Bom, eu quero saber o valor da prestação, o valor da parcela. O valor da parcela é o quê? É a dívida dividido pela quantidade de prestações. Certo? Quanto é a dívida? R$ 53.203,46. Em quantas vezes? Em 48 vezes. Eu vou aproveitar até que vai dar aproximado mesmo. Então, deu uma aproximada aí de R$ 1.108,40. R$ 1.108,40 é o valor da prestação que Joaquim pagará. Certo? Vamos fazer uma simulação assim, aqui, vamos fazer de conta que eu sou vendedor. Vou fazer com vocês uma simulação sem compromisso. Tá? Vamos dizer que vocês vão financiar, no lugar de ser em 48, é em 36 meses, um ano a menos. Eu consigo uma taxa melhor do que 1%, eu consigo em 0,95% ao mês, um pouquinho melhor, né? Vamos botar 0,90 para arredondar nossas contas? 0,90 ao mês. Em 36 meses, vamos financiar a mesma coisa. Tá? Só para a gente ter uma noção do que é que aconteceria. 1,0009 em 36 meses, vezes R$ 33.000, que é o valor financiado, né? Divididos em 36 meses. A prestação, a prestação ficaria em R$ 1.265, aproximadamente. Então, é uma questão que você tem que analisar o seguinte. Primeiro, eu vou conseguir pagar essa prestação? Sim ou não? Porque se você não conseguir, não adianta fazer negócio. Porque se você não conseguir, aí vem o outro lado da moeda, que é os juros de atraso. Esses 1.265 vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, e você vai perder de vista. Certo? Mas aí você observe que o saldo devedor, que antes era 53 mil, agora é 45.561. Seu saldo devedor caiu R$ 8.000, quase. Só de você baixar esse tempo e baixar um pouquinho a taxa dos juros. Sua dívida caiu quase R$ 8.000. Certo? É R$ 8.000 a menos para o banco que você está dando. Então, são coisas que você tem que realmente analisar direitinho. E aí é muito prazeroso esse assunto de matemática financeira,
por causa disso, porque em todas as situações você pode se inserir, certo? Volta aqui para a sala. Desde de um desconto e uma loja que você está recebendo um desconto por pagar à vista, um acréscimo que você está dando, que você está tendo aí no seu salário, um dinheiro que você está pegando emprestado, um dinheiro que você tem na poupança. Então, tudo isso, você pode se inserir no problema, não só o Enem, certo? Não só o Enem. Botaram alguma coisa aqui no chat. Tem como dar outra aplicação de juros compostos? Cara, a aplicação de juros compostos não falta, tá? Vou só lhe dar essa triste notícia. A aplicação de juros compostos não falta, certo? Se você quiser que eu crie uma questão agora, só pode não ser tão bonitinha os valores, porque quando a gente vai criar uma questão, todas essas questões eu criei, certo? E aí eu tomei cuidado para colocar valores bem aproximados, bonitinhos, para que a gente não precisasse trabalhar, por exemplo, com logaritmos ainda, porque logaritmos vocês ainda vão ver até mesmo aqui nas revisões do curso, certo? Então, eu posso ficar devendo, tá? Uma questão melhorzinha que eu boto uns números mais bem trabalhados e aí na próxima aula eu faço. Pode ser? Porque criar também, assim, só jogar valores, a gente joga, até mesmo vocês jogam, assim, em casa e tentam, né? Mas eu faço bonitinho, tá? Me cobre aí, cobre a galera aí que eu faço para vocês, tá? E aí, gente? Alguma dúvida? O que é que acharam? Vamos discutir? Bora. Tô para vocês agora. Professor, tem no chat aí. O consórcio, professor, também aplica o juros compostos ou não? O consórcio, muitos consórcios, eles cobram o que a gente chama de uma taxa de administração. O que é uma taxa de administração? É um valor, eles pegam o valor, digamos, você vai financiar uma casa de 120 mil reais, vamos supor, certo? Aí eles vão pegar, você quer financiar isso em quanto tempo? Eu quero financiar isso em 120 meses. Tudo bem, então 120 mil reais em 120 meses dá R$1.000 por mês. Então eles vão lhe cobrar uma taxa de administração na assinatura do contrato, certo? Essa taxa de administração, ela pode ser um percentual desses 120 mil, mas ela pode ser também parcelas desses 120 mil. Você não vai pagar parcelas de 1.000, então eles cobram 1.500, 2.000, 3.000 no ato da assinatura, certo? E dizem eles que o saldo devedor fica sem juros. Dizem eles que o saldo devedor fica sem juros. Por que dizem eles? Porque eu não acredito que hoje, no sistema capitalista que a gente viva, algo fique assim sem juros no barato. Por quê? Porque a gente está aqui. Digamos que essa sala está pagando um consórcio. Tem quantas pessoas nessa sala? 48? Pronto, tem 48 pessoas pagando um consórcio aqui nessa sala. Aí todo mês a gente dá R$1.000 e alguém é contemplado, certo? Digamos que por um problema financeiro, de salário, de qualquer coisa, de desemprego, eu não consegui pagar esse mês, certo? E aí, a galera não vai receber o seu consórcio porque Rafael não conseguiu pagar a prestação?
Então, o consórcio ele tem que ter uma reserva financeira, certo? Para cobrir justamente essa galera que, por algum motivo, ficou inadimplente, certo? Essa reserva financeira ela pode vir de duas maneiras. A primeira, ela pode tirar da taxa de administração, certo? Que eu acho pouco provável, que eles vão pegar o dinheiro deles e dizendo, vamos cobrir a dívida dos outros até que todo mundo tenha condição de pagar, certo? E a outra forma é deixar um juros embutido. Um juro suave, que não seja tão pesado, mas que o cliente não sinta tanto e, no final das contas, ele não tenha tanto problema assim para pagar, certo? Eu lembro a última vez que eu fui fazer uma simulação de consórcio pelo banco, não era por empresas de consórcio. Tinha, sim, taxa de juros. Era baixa, mas tinha. Era de 0,16%, 0,23%. É uma taxa bem baixa mesmo, bem pequena, bem razoável. Mas empresas, assim, consórcio, não sei o que lá, das quantas. Eu acho que é muito difícil hoje em dia você dividir alguma coisa assim sem juros no mercado financeiro que a gente vive, viu? Beleza. Mais alguém, gente? Vou ver daqui no chat se tem mais alguma dúvida. A questão do mês, 30 dias. Professor, mês deve considerar 30 ou 31, sempre 30. Tá? O que você pode considerar 31 ou 28 ou 29 é se a questão fizer questão de mencionar qual é o mês. Tá? Se ele disser em agosto de 2021, Rafael não conseguiu pagar uma taxa diária. A taxa de juros é diária. Aí, se ele especificar agosto são 31 dias. Dificilmente, muito difícil, uma questão faz isso. Certo? Muito difícil mesmo a questão faz isso. Normalmente as taxas de juros, elas são cobradas mensal, anual, tá? Para alguns tipos de segmentos, como produtores rurais, alguma coisa assim, às vezes eles cobram semestral, trimestral, quadrimestral, certo? Mas são raros também. Mas normalmente as taxas de juros elas são cobradas mensal e anual, tá? Cartão de crédito, cheque especial, poupança, tudo isso é mensal. Financiamento de casa, apartamento, Minha Casa Minha Vida, você já encontra taxas anuais. Tá? Isso deixa mais leve, no final das contas, para o bolso do consumidor, de quem vai financiar, justamente por causa daquele expoentezinho. Você está trabalhando com 8 anos no lugar de trabalhar com 96 meses. 8 é um exponencial menor do que 96, certo? Então vai ficar mais suave aí para quem está pagando. Certo? Deixa eu ver se tem mais algum aí. Professor, Oi. no caso da inflação acumulada, seria desconto? Inflação acumulada é você multiplicar as taxas de inflação mês a mês. Janeiro deu 6%, 1,06%. Fevereiro deu 2%, 1,02%.
Março teve uma queda de 2%, 0,98%. E aí, quando você vai multiplicando todos esses fatores, você vai obtendo a acumulação deles no ano. Certo? Ok, obrigada. Nada. Tchau, professor. Boa noite. Mais alguém? Mais alguém? O chat não tem nada, a galera tá saindo. Bom, de antemão foi um prazer comparecer aqui com vocês. Eu tenho aí mais 3 encontros com vocês, se eu não me engano, daqui para o final do ano. Espero reencontrá-los todos firmes e fortes, certo? Não desistam, perseverem, estamos no começo, a caminhada é longa, não é fácil, mas a gente consegue, tá certo? Então, muito obrigado aí pela atenção de todos, desculpa aí qualquer coisa, nos encontramos na próxima, tá bom? Boa sorte aí a todos, boas aulas, até a próxima, tchauzinho. Professor, muito obrigado pela aula de hoje. Bem, gente, bom final de semana e segunda-feira tem mais. Valeu, família. Valeu, boa tarde. Boa noite, na verdade, né? Já. Só. Até.